Estamos aqui no Ambiente Amigo com a Marcela Leal. Hoje vamos falar de empresas B e nós não somos apaixonados, nós temos certeza que o sistema vai dar certo, né? E assim, por isso apoiamos. Eu peço a Marcela que se apresente, tá? E depois nós vamos ao conteúdo. Oi, Paulo, obrigada pelo convite, né? Então, eu sou a Marcela, eu sou mãe do Gabriel, um menino de 18 anos que entrou no IFSC, está estudando aqui no IFSC da Pedra Branca, sou esposa do Dijan, sou uma profissional da área de recursos humanos, então atuo nessa área já há 10 anos, tenho formação nessa área, pós-graduação. Hoje em dia estou, né, nessa transição assim, olhando também para a carreira no lado ESG, no sistema B, dessas novas economias. Tenho feito também pós-graduação em ESG, né, para ter esse novo olhar para o mercado. E hoje, né, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o sistema B, sobre o que é ser multiplicadora B, que hoje eu sou uma multiplicadora do sistema B, fiz a formação com eles. Não sou contratada, mas eu atuo no sistema B de maneira voluntária, então hoje eu sou monitora da turma de formação de 2023 de forma voluntária, sem remuneração, mas o aprendizado e as trocas que a gente faz ali nesse ambiente, elas valem a pena esse tempo que a gente dedica para essas ações. Tá, de antemão, já vou te provocar. Multiplicadora B, né? Começa falando aí o que é uma empresa B, para as pessoas ficam, o que é uma empresa B? E multiplicadora, Então, qual é esse papel? vamos pegar aqui o que é o sistema B, né? O sistema B, ele é um movimento, eu vou falar assim, do Bilab, que é um movimento global, né? O sistema B é como a gente chama aqui no Brasil, e o Bilab é como é chamado nos Estados Unidos, no Canadá. Ele nasceu em 2006, né, devido ali à inquietude, né, nos CEOs de uma empresa com as questões ambientais, de governança, com os trabalhadores, quando eles saíram de uma empresa e venderam ela, né? Então foi mudado toda a estrutura, toda a cultura da empresa, e nesse momento deu o estalo ali de como deixar esse legado quando você sai do seu negócio ou quando, né, você passa o bastão ali adiante. Então foi assim que surgiu o sistema B, o Bilab. E no Brasil ele veio em 2013 com o Marcel Fukuyama, que ele é o cofundador aqui do Sistema B Brasil. O Marcel hoje ele está fazendo parte daquele conselhão, né, do governo atual, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então a gente está, né, nesse movimento, a gente está se movimentando também para estar vendo ali políticas públicas sendo aplicadas para essas novas economias, né? Então, o sistema B, ele vem dessa redefinição do que é o sucesso, né? De que a empresa ela também não tem mais o papel só de dar lucro para o acionista, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente entende como sucesso. Você está tendo ali o seu lucro a qualquer custo, sem olhar para os impactos que você gera no meio ambiente, ou para as pessoas, ou para os seus funcionários, né? Às vezes ali economizando, mas colocando em risco essas pessoas. Então, o sistema B é essa provocação nos negócios, de trazer essa redefinição, e é uma coisa em conjunto, né? Sim, eu até gostaria de colocar assim, já frisar bem forte, né? Ela falou em 2006 nos Estados Unidos e falou em 2013 no Brasil, né? Então é um movimento que vem de uma história que lá outroramente em 1700 na Inglaterra tiraram o objetivo social das empresas, deixaram só os quinais e o quadro social. Então isso invocou o capitalismo a ter o hábito de buscar o lucro, achando que tudo isso resolveria tudo, né? Dando renda para as pessoas, o emprego. E o que se vê é novo movimento, né? Que aí eu não sei o que surgiu primeiro, o ESG, o Sistema B e tal, mas é um novo olhar que a ONU também vem propagando pelas ODS, é um novo olhar de ver a relação social e a relação com o ambiente, porque essa relação também vai impactar nas pessoas e vai impactar na econômica, né? Então é um movimento muito longo. E uma coisa bacana, não sei se a Marcela concorda comigo, eu estou atropelando, é que as empresas que se moldaram, se intitulam B, elas tiveram mais sucesso, inclusive econômico, né? Por isso que ela se intitula, se faz um movimento nesse sentido, né? Continua, Marcelo, nesse inteirinho aí, tá?
É uma nova maneira de pensar e fazer negócio, né? Sim, é porque é aquilo, né? A empresa só dar emprego para as pessoas e não olhar o impacto que ela causa, não é mais, dentro da sociedade que a gente está, não é mais aceitável, né? A gente tem uma gama de jovens aí da geração Z chegando no mercado, que já tem um outro olhar de consumo, que ele já quer saber de onde vem o produto que ele está consumindo, tem toda uma preocupação com essa cadeia produtiva, né? Porque os recursos, eles são finitos. Então, a gente não tem como ficar utilizando e não pensar no que a gente vai deixar ali no futuro, para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para as pessoas que vão estar aqui também. Então, assim, o Sistema B, ele vai muito nessa linha de ressignificar também a economia, para a gente entender o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando os nossos processos produtivos, que as empresas, para elas se tornarem uma empresa B, elas vão passar por um critério de avaliações, né? Então, elas vão responder, primeira etapa para se tornar uma empresa B é responder o questionário, né? O BIA Impact Assessment, da BIA. Não é um questionário pago, qualquer empresa pode estar ali respondendo esse questionário. Ele vai dar uma visão de como que você está dentro dos aspectos, né? Como você colocou ali o ESG e o Sistema B, eles acabam sendo muito correlacionados. Eu acho que o ESG até surgiu antes e o Sistema B, ele veio assim aprimorando e dando métricas para você estar ali fazendo indicadores de resultados e do que você realmente está fazendo na tua empresa, e você mensurar isso, não só ficar no eu faço isso, tá, mas você faz isso, então me mostra como que você faz. Então, a BIA, ela vai muito nisso, ela vai avaliar os 5 aspectos, né, de uma empresa, que é a governança, né, que já tem no ESG também. Então, ela olha para a governança, ela vai olhar para a relação com os trabalhadores, a relação com a comunidade, né? Vai olhar também para o impacto ambiental e o modelo de negócios, que daí nesse modelo de negócios ele vai avaliar a relação da empresa com fornecedores e com clientes, né? Porque a gente sabe que dentro dessa economia, desse capitalismo que a gente vive hoje, existem empresas que não se preocupam com seus fornecedores, às vezes vão lá e massacram, e, né, até um fornecedor quebrar. Então, a gente também olha toda essa cadeia de relação, né? As empresas B, elas são empresas que elas têm uma relação de coexistência, de interdependência com os seus stakeholders, né? Ela não olha só para o acionista, ela olha para toda essa cadeia que está envolvida ali com o produto, com o serviço que ela está oferecendo. Eu gosto de citar um exemplo de empresa B, né? E o que eu quis dizer é que as empresas B, normalmente elas começam já nessa linha, né? Então elas são, né? É uma empresa que foi criada na Colômbia, que os acionistas queriam preservar a Mata Atlântica e aí começaram a estudar a forma de fazer isso e resolveram aportar com mudas de erva mate para os colonos proprietários de terra e botaram montaram uma sociedade onde todos participam, né, e que ela tem a produção de energética à base de erva mate, tá? E lá eles conseguem concorrer, assim, porque a ideia que se vislumbrou que existe uma preservação da Mata Atlântica, existe uma distribuição, uma fonte de renda, existe uma comunidade assessorada e existe uma produção orgânica que não é, que o Red Bull, por exemplo, tem muito marketing e o pessoal, né, eles podem confiar e eles lá conseguem fazer isso. Né? Aqui nós temos o exemplo, acho que tu vai citar da Natura, que é uma empresa muito nova, já comprou a Avon, né? E o que eu vejo, assim, que as empresas podem se tornar empresa B através dos princípios de ESG, mas as que são organizadas, elas têm que fazer um esforço. E essas empresas novas, que eu quis dizer no começo, que nós não somos apaixonados, nós sabemos que o sistema dá certo, nós somos propulsores, porque é uma nova maneira de fazer negócio, onde é que envolve toda uma comunidade e um senso coletivo, né? Tem uma parcela de empresas que ela já nasce com esse olhar, ela já nasce uma empresa B, ela já nasce olhando para o impacto, para tudo que ela faz. E aí tem as empresas que elas sempre existiram, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, e aí nessas tem um trabalho de mobilização maior para você fazer, né? Entender ali que essas práticas, elas dão retorno, elas dão resultado. Você
adotar políticas de ESG, você certificar uma empresa B, isso vai te dar esse retorno financeiro também no futuro, porque é uma empresa que ela é sustentável, ela se mantém, por mais que aconteçam intempéries em todas as empresas que são B, que seguem as diretrizes ali, elas têm essa perenidade, elas conseguem se manter mais, né? Mas mesmo sendo um desafio, a gente tem empresas que já existiam e que estão se certificando, né? Estão ressignificando sua forma de negócios. A Danone é uma empresa que é uma multinacional, né? Como você falou da Natura, ela é a maior empresa de capital aberto do mundo, certificada como empresa B, e é nossa, né? Brasileira. E a Natura é um case assim incrível, porque eles usam a avaliação de impacto B toda para repensar todo o processo deles, né? Porque a avaliação ela tem que ser recertificada a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos você fez a tua certificação, depois de 3 anos você tem que, né, demonstrar ali quais práticas você continua a implementar, porque a inovação ela não é algo estável, né? Ela tem que ser contínua. E a Natura ela usa, né, as métricas da BIA, do sistema B, para estar ali definindo sua trajetória nos negócios. Então, isso também é bacana, porque você consegue estar definindo metas, o que eu não pontuei nesse momento que eu posso melhorar para no próxima avaliação eu pontuar, eu conseguir trazer isso aqui, né, de uma forma mais positiva. Então, você consegue ver, ter noção assim, de em quais pilares que você precisa melhorar a sua organização, se é com trabalhadores, se é com clientes, o que você pode estar melhorando ali nos processos, né? E a Danone é uma outra empresa que também é enorme e que está nesse processo de certificação. Hoje, 30% da Danone a nível mundial ela é certificada como empresa B, e eles caminham, né, para que até a meta da Danone até 2030 está com toda ela já como uma empresa certificada, como toda a estrutura dela. Então, assim, isso envolve um trabalho imenso, porque, como eu falei, ela não olha só para ela tem que olhar para toda a rede de produtores ali. Então, são vários produtos que a Danone tem, são várias cadeias que ela vai estar impactando, e isso faz a economia circular, isso faz o sistema funcionar, e a gente vê que é uma empresa, né, tem um tempo sólido já no mercado, que existe já há bastante tempo e que está ali também engajada com o impacto que ela está causando, como ela está gerando negócios, né? Então a gente vê que o sistema B, que essas pautas, as práticas ESG, elas vieram realmente para redefinir a economia, não é uma coisa que vai ser passageiro, a gente vai estar nessa construção para estar ressignificando o capitalismo, né? O capitalismo de stakeholders, que se chama, né, que é a participação dos envolvidos, né, ele tem uma... Se nós pegar, vou voltar de novo à cronologia, né, o Anand reuniu 50 maiores CEOs em 2004 na ONU e disse: nós precisamos que a economia continue crescendo, mas que não as desigualdades sejam diminuídas. Em 2006 se começou a pensar em empresas B. O ESG tinha umas pinceladas anteriores a isso, mas em 2015 teve as 17 ODS e os fundos de pensão hoje aportam em quem tem qualidade em ESG, né? Que é a empresa B, não precisa dizer nada, se ela for B, ela já está nesse caminho, né? Certo? Então, o processo é aquela história, não precisa se apaixonar, não precisa, ele é irreversível, ele vai continuar acontecendo. Nós temos que fazer boas práticas, né? O que nós precisamos é fazer com que esse nível de empresas aporte também para os seus stakeholders, né? E que os médios e pequenos consigam também fazer esse trabalho, né? Assim, a gente hoje, dentro do sistema B, a gente tem grandes empresas, tem pequenas empresas. Aqui em Florianópolis, aqui na nossa região, né, de Florianópolis, a gente tem um salão, que é o único salão de beleza certificado como B daqui do Brasil, então fica em Floripa, né? É o Meu Salão, o nome do salão das meninas que fundaram ele. Então, assim, dá para você ser B sendo pequeno, dá para você ser B sendo uma multinacional como a Natura,
dá para você receber de diversos tamanhos, né? E não necessariamente a certificação seja algo que não, só a empresa que é certificada, a gente quer que quanto mais empresas comprem essa ideia, entendam a ideia do que é essa nova economia, se a gente atingir, né, mesmo que ela não consiga se certificar, porque tem uma pontuação mínima para se certificar, mas que elas já comecem a entender, a pensar o seu papel, a olhar para o impacto que elas causam na sociedade que elas estão, nas pessoas que trabalham com elas. Então, assim, olhar para todo o impacto ambiental que elas têm. Então, a gente já está feliz também que isso está acontecendo, porque já é uma discussão que a gente consegue estar trazendo. Agora eu quero parabenizar a multiplicadora. Quer dizer, a ideia é que você, como multiplicadora, possa passar essas informações e as pessoas possam certificar que essa é a melhor maneira de conduzir seus negócios. Desde a criação ou dos ajustes que precisam fazer por práticas novas que tenham que ser incorporadas. Aí na questão da multiplicação, né? Quando eu fiz a formação, foi o ano passado, é uma formação que ela dura 1 ano, então eu fiz ela em agosto, foi até dezembro, se eu não me engano, até outubro. E agora, em agosto, termina esse meu ciclo como formanda em multiplicadora B, né? Porque mesmo tendo terminado a jornada ali do curso, a gente continuou tendo reuniões mensais de aperfeiçoamento. Então, a gente cria uma rede de conexão muito bacana. E agora, daí, vou continuar por mais 1 ano nessa minha jornada como monitora dessa nova turma, né? E enquanto multiplicador, a gente vai tendo esse contato com a ferramenta, vai conhecendo a BIA, vai conhecendo outras ferramentas para nos auxiliarem a estar conversando com empresas, com pessoas, com a comunidade, para estar trazendo essa visão do que é o sistema B, como que a gente pode estar fazendo, como que funciona a ferramenta, para estar trazendo essa nova ideia, desmistificar também que a gente não é abraçador de árvore, né? Porque a gente também quer resultado, a gente também está aqui, né, para trazer essa questão dos negócios, mas a gente sabe que se não tem lucro, se não dá, no final do mês não fecha as contas, a gente também não consegue continuar com os projetos. Então, fazer essa multiplicação do sistema B é também te trazer esse olhar de entender que a gente está em um movimento de transição, entendendo como funcionam essas novas economias, entendendo como funcionam essas novas relações, e é uma coisa muito construída dessa maneira coletiva, né? Tanto entre os multiplicadores, a gente está sempre fazendo essas trocas, adaptando para as próximas turmas de formação, quanto dentro da própria rede, né? Com as empresas, a gente acaba tendo contato com as empresas, fazendo bench, conseguindo ver o que são as práticas para engajar colaboradores que estão dando certo em uma empresa, porque assim, a marca do Sistema B, por si, ela já, quando eu olho, eu particularmente, antes mesmo de fazer a multiplicação, eu olhava ali a empresa com o Sistema B, eu já via aquela embalagem no mercado, eu já ficava, nossa, olha a Mãe Terra, ela é uma empresa B, ai, a Nude é uma empresa B, então assim, você já fica engajado. E é como eu falei, depois que você entra, né, que eu conheci o Sistema B, aí eu fui atrás da formação, fiz a formação, aí quando terminei a formação, surgiu, né, ali o convite para participar como monitor, você não sai mais, você está sempre envolvido nisso, porque é algo que vale a pena você estar se engajando, porque é como a gente está aqui, não tem como voltar, né? A gente não tem como voltar a fazer negócio da forma como era feita, não tem como voltar a produzir sem pensar no impacto que eu estou causando, sem pensar no que isso aqui está fazendo para o meio ambiente, ou, né, não dando qualidade de vida para os meus funcionários. Hoje a gente tem que pensar nisso tudo, né? Então a gente não tem mais como voltar, e estar nesse sistema é muito legal, assim, é muito gostoso você conversar com pessoas que elas estão ali também engajadas, acreditando, fazendo, trazendo resultados de empresas que dão certo, que estão fazendo os negócios dessa maneira e estão funcionando. É como a gente fala, né? A Natura, ela não é uma empresa
de filantropia, ela é uma empresa de cosméticos, mas durante todo o seu processo de produção, ela pensa na melhor forma de impactar o mundo, né? De ser uma empresa, uma das melhores empresas para o mundo, não só a melhor do mundo. E aí você quer comprar aquele produto, você quer fazer parte dessa rede, né? Entre comprar uma marca que eu não sei se teve teste em animais, eu não sei como é que foi feito o produto, e comprar uma marca que eu sei que ela seguiu rigorosos padrões, que ela teve que ser certificada, eu vou para essa que foi certificada, né? Então, às vezes, assim, a questão do preço nem é tão mais caro, porque a Natura não é uma linha tão cara, né? Então, esses novos negócios, eles não vão mais retornar. A gente já está no momento que é daqui para o melhor. E, Marcelo, eu até te coloco assim, à medida que nós damos apoio, né, entramos dentro das empresas, a gente nota que existe um aculturamento do sair do individual, né? Essas foram criadas, já cria o coletivo, né? Mas as que se fazem ESG, sair do individual para o coletivo. E à medida que vai andando a produtividade, vai aculturando uma forma de olhar a coisa global e agir local. Né? E isso parece que me traz uma satisfação assim, pessoal de estar no meio desse, né? Porque assim como tu foi de RH, muitas vezes tu queria fazer ações de RH e sabia que eles tinham uma certa limitação. Ali se faz porque se acredita que se as pessoas estiverem bem amparadas, se elas estiverem engajadas, elas vão ter resultado e a empresa vai ter resultado. Né? É um sistema totalmente motivador, né? Totalmente. E me deu assim a primeira sensação quando vi essa empresa B de boa, o mundo tem solução, porque tem uma hora que tu tá dizendo, putz, se produz para concentração, para não sei o quê, e gente passando fome, gente, né? Mas é isso, assim, que quando eu conheci o Sistema B foi a mesma sensação que eu tive de, olha, tem empresas que pensam no impacto que elas estão causando, que elas pensam num propósito, que elas pensam em qual a marca que elas querem deixar, né? Qual o legado que elas vão deixar, né? Então isso é uma rede que ela se retroalimenta, né? Porque você é multiplicador B, você vai conversando, você vai falando com as pessoas e quando você vê, assim, é uma rede que você vai só trazendo, quanto mais se fala, mais pessoas querem se engajar. Porque é algo que ele não é cativa, não sei a palavra, mas ele envolve as pessoas ele envolve, porque aí você vê e aí você pensa, gente, é isso que eu quero trabalhar, eu quero ter, né, ter lucro, eu quero ter aqui, quero crescer, mas eu não quero fazer isso a qualquer custo, eu quero fazer isso e quero levar toda uma comunidade junto comigo. Então é uma relação muito de interdependência assim entre o sistema, né? Entre as próprias empresas acabam entre elas se relacionando, procurando fazer negócios com empresas, porque você sabe que aquela empresa também está preocupada, tem a mesma preocupação que a tua empresa no impacto que ela gera no meio ambiente, que ela gera no mundo, que ela gera nas pessoas. Então, isso é algo que não tem marketing que pague, né? Você acaba fazendo pelo que a gente falou, né? Você faz o que você tem que fazer e no final as pessoas elas se engajam com essa e ideia. sente o objetivo, né? Eu queria comentar assim uma coisa que vem no meu pensamento, que as empresas B, elas conseguiram manter longevidade e o resultado manteve-se também. E elas conseguem recursos no mercado financeiro mais em conta que os recursos tradicionais, porque eles sabem que a empresa vai durar mais. E isso é o mesmo sistema que o ESG está falando. Faça as tarefas de ESG porque eu vou te dar dinheiro com menos custo, porque senão eu não quero ter risco. E começou um movimento da circulação do capital de uma forma totalmente benéfica. Antes, vou cobrar mais porque o cara está fazendo, pode ser risco, vou cobrar não sei o quê. Né? Eu vou produzir o meu empregado não sei o que lá. Depois não tem engajamento, na hora que dá uma crise, o empregado não está engajado, a empresa tem dificuldade de passar as crises, né? E me parece que esse movimento é muito benéfico, né? É um movimento que ele acaba, em alguns momentos, assim, ter esses olhares, né? A Luísa Trajano, acho que também passou por uma situação assim, que durante a pandemia ela optou por não demitir.
Então, assim, naquele momento, o quanto isso também traz engajamento por trás, né? Porque, assim, para ela teve outros empresários levaram em conta ali o custo e optaram por fazer o desligamento. Mas ela olhou para aquilo, ela olhou para aquelas pessoas, ela entendia aquelas famílias e aí quando você vai fazer uma compra, você pensa, né? Vou comprar com quem? Né? Então, se já começa a fazer esses ressignificados, as pessoas já veem isso, né? Como a gente já conversou, eu era da área de RH, então, assim, às vezes a gente falava muito em diversidade, 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 mas não via isso nas empresas. Então, hoje a gente tem métricas para estar ali vendo se isso acontece, entendendo se tem diversidade mesmo na empresa e entendendo também que a diversidade não é só colocar para dentro, é incluir aquela pessoa, colocar ela dentro do processo produtivo, né? E como a gente falou ali hoje, os investimentos eles são para a área de ESG, para a área o sistema B, ele foi pela Fast Company foi tido como os investimentos mais promissores são as empresas B, porque são empresas que elas têm essa questão de ter esse olhar para todo, né? Até para você se tornar uma empresa B, você tem que alterar cláusulas no seu contrato social em que você vai olhar não só para o interesse do acionista, do dono, dos sócios, mas você vai olhar também que você tem que fazer alterações na sua cláusula B, na sua cláusula do contrato social para incluir as cláusulas B, porque aí você passa a olhar para a sociedade, para os teus funcionários, para o meio ambiente, porque tem que ser algo que é real, é palpável, não vai ficar só no imaginário, não vai ficar só no papel assinado, não é só um selo, né? O sistema dele não é só um selo, ele não é uma posição, ele é um direcionamento, né? Então a gente vai nessa direção e cada vez mais se adaptando. As perguntas da ferramenta também da Bia, elas vão se adaptando conforme as necessidades do mercado vão mudando, vai surgindo novas necessidades ali de perguntas, a gente vai fazendo e é passado por um processo depois de estar entregando documentação, de estar comprovando. Então, assim, o movimento ele já está acontecendo, ele já é global, ele já está presente aí em mais de 77 países, tá vindo. E ele vamos dizer assim, o bacana disso todo é que é um processo que não é imposto, ele é aculturado, ele é sugestivo, né? Ninguém é obrigado a fazer, certo? Ninguém é obrigado a fazer, ele é espontâneo. E à medida que ele vai entrando, né, com esses questionamentos, com essas sugestões, a forma de pensar dentro da organização e a aceitabilidade da empresa perante o mercado, tanto de financeiro, investimento, como mercado de consumo, ela acompanha a tendência, né, que é fala dessa nova geração que está chegando aí, né? Então, são todos fatores positivos que levam a isso. Não precisa ter pressa, precisa começar, né? A gente melhora um pouco todo dia, certo? A gente aprende todo dia, é isso. E é um processo que não tem mais volta, né? É uma tendência que, por isso que eu digo, é não ter pressa, mas entrar e começar a se conhecer. Nós estamos aí para apoiar, estamos aí para informar, estamos, né? E à medida que vai assimilando, vai amadurecendo isso e botando para dentro da empresa. Os gestores passam a ser mais, não passam a ser mais, passam a ser mais assistidos, porque eles têm o comprometimento de todos os colaboradores, né? Stakeholders internos e externos. Eles vão se sentir mais aliviados, porque eu vi nessa minha vida muitas pessoas no fim da vida agoniadas, porque as empresas foram e esse corpo não se criou, né, certo? Vi depois a época do marketing, que às vezes tinha coisas bonitas, né, que eu falava sustentabilidade, mas não acontecia dentro das empresas, isso causava muito problema lá dentro, né? Então, retratem aquilo que realmente estão fazendo, importante, o que está se fazendo, o que está se mudando, certo? O problema todos nós vamos ter, todas as empresas vão ter, certo? Nós temos que ir mudando aos poucos, né? O greenwashing existe, a gente tem que combater, né, o greenwashing, social washing, tantos washing aí que já surgiram, mas, assim, é o que a gente fala, empresas que estão realmente comprometidas em fazer a mudança,
elas vão estar ali entendendo o seu impacto e fazendo da melhor maneira, né? E o sistema B ele vem para isso, para dar essa clareza de separar o joio do trigo, né? Ali, as empresas que só falam que fazem das empresas que realmente fazem. Mas, de novo, né, a certificação não é algo que aqui a gente impõe para todas as empresas. Porque a gente sabe que vão ter empresas que não vão pontuar, mas ainda assim vão estar naquele caminho, vão estar buscando melhorar seus processos. E está tudo bem. O que a gente quer é que a maioria das empresas entenda o seu papel, entenda o seu impacto social, ambiental, e juntem isso com o propósito de existir delas para fazer essa melhora na sociedade, né? Isso é bacana porque isso vem de encontro àquela situação que nós estamos vivendo hoje, né? Que, de uma certa forma, não se teve cuidado com a natureza, não se teve cuidado com as pessoas, porque tem pessoas desassistidas, não é possível nós ter pessoas passando fome na nossa volta, com toda a produção que se tem, né? Está o Brasil, o maior produtor de alimento do Brasil no mundo. Então, essa mudança vai ajustando aos poucos isso, né? Vai, porque foi gritante a situação, né? Precisou cientificamente descobrir que nós vamos ter 2 graus de crescimento, que o sistema do SG caiu de cima para baixo. A empresa B já estava vindo, né? Ou vice-versa, mas elas duas se cruzaram e estão acelerando esse processo. Então... É porque não dá. Acho que o Obama tem uma frase de que nós somos a primeira geração a sentir o impacto ambiental e a última que pode fazer alguma coisa. Então, a gente tem realmente que fazer esse movimento para questão climática, até porque a questão climática vai impactar a questão social, porque quem mais sofre com a crise climática são as pessoas mais pobres, porque a desigualdade acaba levando essas pessoas para morar em áreas que têm mais risco. Então, a questão do clima, ela envolve também a questão social, quer a gente queira, quer não, as pessoas vão ter os refugiados do clima. Então, são questões muito delicadas e as empresas elas têm que entender o papel que elas tiveram nisso até agora e entender que daqui para frente a gente precisa mudar, precisa de fato rever as formas como a gente fazia negócios e entender que o negócio ele pode e deve ser usado para o bem, para fazer o mundo um lugar melhor e que não é um conto de fadas, ele é muito possível, tanto que a gente tem aqui empresas que estão provando que dá para você ter lucro e ter propósito, você ter a parte financeira e ainda assim você conseguir fazer negócios sustentáveis, negócios que são socialmente responsáveis. Então a gente consegue, a gente já tem empresas que estão mostrando que dá sim para a gente fazer. Marcela, eu gostaria que você colocasse no pensamento, porque às vezes a gente, conversando assim, no Brasil, parece que essas coisas é muito nova e tem muita gente que não se percebeu ainda disso, né? Mas a sensação que eu tenho, assim, é que a proliferação e a forma de a gente mostrar para as pessoas é muito clara, é só mostrar os exemplos que está aí. Então, às vezes dá ansiedade que queira que todo mundo entre nessa não é a onda, né? Nessa filosofia, nessa nova maneira de pensar, nessa nova maneira de produzir. Às vezes dá tranquilidade que a gente sabe que isso vai acontecer, certo? Mas a nossa grande vontade é ajudar todos, né? Que queiram nos ouvir. Assim, a gente tem vontade de toda empresa que eu pudesse, o meu sonho era ir transformando cada uma em uma empresa B, mas nem todas vão ser certificadas e nem todas precisam, né? Mas é isso, a gente tem essa vontade de estar fazendo essa transformação, de estar fazendo, mas é algo que vai ser construído, é algo que não vai ser do dia para a noite, mas já está em movimento, e o fato de já existir, da gente já estar aqui conversando sobre isso, já deixa a gente mais esperançoso de que a gente vai conseguir redefinir, que os negócios eles vão ser uma forma de fazer negócios do bem para as pessoas. Eu acredito que a gente vai conseguir sim. E essa mudança global, né, de segurar a questão do carbono, às vezes eu fico pensando, mas se cada um fizer a sua parte, até nós como pessoa física, né, cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir, né? E a gente tem todos os motivos, né, dizer para o Obama que a nossa geração vai conseguir, porque nós estamos aí para isso, né? E as pessoas vão se sensibilizar, tá?
Não é possível que as pessoas não consigam ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul a semana passada, o que aconteceu no início do ano aqui no Pedra Branca, no Brejaru, né? E que não se sensibilizarem que tem uma nova maneira de fazer e comparativamente tem bons exemplos mostrando que dá para fazer, certo? O que nós temos que nos aculturar, reaculturar, né? Certo? Trazer isso para a nossa cultura, para o dia a dia, ir falando e conversando e disseminando essa ideia do que são as empresas B, do que do que são os pilares do ESG, de trazer isso para as pessoas e trazer de uma forma simples também, né? Trazer, como a gente conversou, trazer os exemplos, trazer o que está dando certo, mostrar para as pessoas, né, que às vezes a gente, pelo exemplo, vai muito mais longe, assim, consegue atingir muito mais pessoas, mostrando que, poxa, a Natura é uma empresa B, o meu copo eco aqui de Florianópolis é uma empresa B. Então, assim, tem empresas daqui do nosso lado, tem empresas enormes, tem empresas do outro lado do mundo que são empresas B. Tem um sorvete, o Ben Jerry's é uma empresa B. Então, assim, tem várias coisas que a gente nem imagina e que já estão ali nessa nova economia, nesse novo movimento, para estar fazendo do nosso mundo um lugar melhor para a gente poder estar vivendo. E o bacana de tudo isso é que a gente não se sente mais sozinho quando começa a entrar nesses ambientes, né? Até para resolver o problema do mundo, não estamos sozinhos, cada um tem que fazer a sua parte, né? Dentro da empresa, a empresa vai ser fortalecida se tiver engajamento, se tiver cumplicidade, né? Se tiver de cima para baixo as ideias básicas do ambiental e do social, né? Certo? Mas Tem que vir de essa cima questão para baixo, senão não vai na base. tem que. Mas esse andar desse movimento de sair da individualidade para a coletividade é um dos princípios básicos, né? Que a coisa vai dar certo.